Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Infomoney TV, no dia 14 de outubro de 2018, um dia muito importante, onde acabaram as eleições ontem, né? Temos novos presidentes, novos governadores no Brasil inteiro, e agora vamos andar para frente, né? Gostaria de deixar registrado aqui, estamos num prédio maravilhoso, que é um dos ícones de São Paulo, talvez até do mundo aqui. Matheus, podemos colocar no ar aqui o prédio? Só para dar uma... Ele gosta de falar de imóveis, né? É entrevista sobre o mercado imobiliário. Lucre com imóveis, nada melhor do que mostrar o prédio que nós estamos hoje aqui, que é o São Paulo Corporate Towers. São duas torres aqui na frente do JK, do Shopping JK em São Paulo. Platinum 3.0, a parte do selo de sustentabilidade, e eles são um dos ícones do prédio, do mundo inteiro. Deem uma olhadinha depois no site, entrem lá, São Paulo Corporate Towers, vale a pena, tem vários filmes mostrando empreendimento, e você que também gosta de imóvel, nada melhor que conhecer um desses imóveis, né? Nessa entrevista de hoje, a gente vai falar com o Cláudio Ermolim. Ele é presidente da Brasil Brokers, das maiores imobiliárias do Brasil. Vou apresentar ele daqui a pouquinho, um pouco melhor. Só mostrando um pouquinho, nossas entrevistas são pautadas em mercado imobiliário, porque aqui no Infomoney tem um curso que chama-se Lucre com Imóveis, que é baseado nesse livro que eu escrevi, Lucre com Imóveis. E daí você entra lá em infomoney.com.br, cursos, rola um pouquinho para baixo, está lá esse curso à disposição de você. Tem vários itens de investimento, de mercado, mais de 38 tipos de negócios imobiliários. E para você que quer adquirir mais conhecimento e investir melhor, será muito bem-vindo. O Cláudio, né, da Brasil Brokers, essa imobiliária que eu já comentei um pouco, tem ação na Bolsa de Valores, ele está em mais de 8 estados, né, Cláudio? Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Obrigado, é um prazer. Muito bem-vindo. Batemos um papo antes aqui, foi um papo muito bom. Espero que vocês vão gostar da nossa conversa hoje. Uma pessoa muito conhece muito do mercado. Além de ser presidente da BR Brokers, ele também é presidente do Secov São Paulo? Não, da ADEME do Rio. Da ADEME do Rio. Vice-presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Certo. E vice-presidente do Sinduscom do Rio de Janeiro, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Está envolvido com toda a indústria, né, Cláudio? Toda a cadeia. Toda a cadeia. É isso aí. E a Brasil Brokers é essa empresa, né, que foi uma fusão de várias imobiliárias que se fizeram uns anos atrás, quando abriram capital na Bolsa, com uma estratégia diferenciada de vender os estoques, né, das incorporadoras, e depois foi evoluindo. Como é que está as estratégias da Brasil Brokers hoje? Bom, Ricardo, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. A Brasil Brokers ela foi criada pelo roll-up de aquisição de várias empresas do setor, certo, várias imobiliárias locais, tá, que foram sendo adquiridas num primeiro momento, logo antes do IPO ou imediatamente após. Isso aconteceu em 2007, 2006, 2008. certo. E o objetivo era realmente uma consolidação nesse setor, dado a oportunidade que existia na época. Então essa foi a estratégia. De vocês, né? Exatamente, essa foi a estratégia. E daí o mercado foi muito bom durante um tempo, deu uma piorada, e agora está uma mudança aí, esperando esse cenário político que hoje se resolveu, por bem ou por mal, né? Tomara que por bem, né? Precisa de um choque de gestão no Brasil aí, tomara que seja isso que venha, né? E vocês estão vendo isso, como é que está no cenário do ciclo, como é que vocês estão vendo o mercado imobiliário hoje no Brasil? O mercado imobiliário, ele vive, obviamente, de uma necessidade de segurança para o investidor, para o comprador do imóvel, para o próprio incorporador, para o empreendedor poder adquirir o terreno. É um mercado de ciclo longo, é um mercado de alta alavancagem, né? São investimentos bastante relevantes. Do lado do cliente consumidor, ele impacta porque essa insegurança e a necessidade de segurança impactam porque trabalha com um produto de um valor agregado muito alto, né? Então o imóvel é realmente o projeto de vida de 100% da população. Com certeza. Então ele envolve não só um volume de recursos bastante considerável, mas ele envolve também um comprometimento de renda, dado que mais de 70% dos imóveis eles são adquiridos com uso de crédito imobiliário. Sim. Então o crédito faz com que o cliente ele assuma uma dívida relevante da sua receita mensal durante um prazo muito longo, né? São 20, 25, 30
até 35 anos os financiamentos imobiliários. Sim. A missão de vocês, né, interessante, é transformar o sonho da casa própria em realidade, né? É isso. Muito interessante essa maneira de colocar de vocês. E nessas eleições, né, como comentamos agora há pouco, acho que é o primeiro item que podia conversar um pouquinho, né? Você tão envolvido na cadeia ali do Rio de Janeiro e nacional. O Bolsonaro vem com uma ideia de melhorar, baixar um pouco o custo do Estado, regular as contas, que é o que mais precisa fazer as reformas possíveis, né? Há uma animação muito grande no mercado de capitais e mercado financeiro, né? A gente respeita muito o lado que perdeu, né? Tem a outra visão, claro. É respeitável também, claro. Mas nós no mercado esperamos que o mercado cresça e se desenvolva, né? E aqui na XP tem um guia pós-eleições, onde não sou eu falando, né? A XP falando que eles esperam maiores vendas, menores estoques, redução dos estoques, menores riscos de distrato, a gente comentou um pouco, vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, né? E que os preços dos imóveis cresçam a longo prazo. O que você acha dessas posições? Eu acho, Ricardo, que assim, primeiro, a importância do término desse período eleitoral é fundamental para sair a nuvem da incerteza. Então, como você bem colocou, independente do resultado, certo. E a gente aqui não está falando de política, a gente não tem mas nada aqui, né? Exatamente, isso. Independente do resultado, independente de qual tenha sido o partido ou o candidato que ganhou, o importante é que agora a gente tem uma definição, né? Então sai a indefinição, entra a definição, obviamente que é sempre uma renovação de votos para que a gente possa ter uma renovação, inclusive de postura em relação ao mercado, em relação ao setor, que é um setor que precisa realmente de muitas implementações para que ele possa voltar a ser o setor relevante como ele sempre foi no país. É um setor que gera muito emprego, que paga muito imposto, que movimenta muita economia e que transforma as cidades. É um movimento, é um setor que ele tem a capacidade de rapidamente movimentar a economia, porque a gente trabalha na pirâmide com todas as camadas economicamente ativas, né? Um empreendimento imobiliário, ele gera milhares de empregos, diretos e indiretos, além de trabalhar desde a base da pirâmide, né, que é o servente, é a mão de obra mais inicial dessa cadeia produtiva, até engenheiros, diretores, presidentes de empresa. Então é um setor que realmente emprega muita mão de obra. Então ele é muito importante para uma retomada da economia, uma retomada do emprego, e a gente acredita que isso possa acontecer com essa renovação que a gente acabou de ter nas eleições. Que bom, concordo, eu também estou otimista em relação a tudo isso, acho que os juros já estão mais baixos, né? A inflação está contida, o que faltava é uma confiança e um menor desemprego para aquela tomada de decisões de longo prazo, porque tanto o incorporador para incorporar, da hora que ele compra o terreno, para provar o projeto, é 1, 2 anos, fazer o prédio, mais 1, 2 anos, são 4, 5 anos que ele fica exposto, né, a mais de um governo, potencialmente. Não tem dúvida. E o investidor também, e o comprador também, né? Tanto quem investe quanto quem compra também vai ficar lá montado 10, 15 anos nesse investimento. Essa é a particularidade do nosso setor, né? Então acho que isso é o ponto principal e mais interessante que a gente tem de diferença do mercado imobiliário para outros setores, porque o nosso ciclo é longo. Né? Então, quando você vai comparar com outros ciclos, por exemplo, o ciclo do varejo, na hora que você retoma a confiança, na hora que você melhora os indicadores, automaticamente você começa a ver mais volume nas lojas, nos shoppings, nas grandes redes de varejo, você volta a ver o consumo, até porque são tickets muito menores em comparação ao mercado imobiliário. Então, o nosso ciclo é longo. Então, para que ele possa efetivamente ser retomado, a gente precisa de uma nova atitude em relação ao setor, em diversas áreas. Né? Chegamos lá então, né, Cláudio? E você me contou outro dia das estratégias, das verticais de negócio de vocês, para explicar um pouquinho mais o que a Brasil Brokers está fazendo, né? Para daí desenvolvendo um pouco mais a conversa e ajudar o nosso investidor aí a poder colaborar, né, com informações para ele tomar as decisões dele. Como é que são as estratégias de vocês, as verticais que você chama? Então, a Brasil Brokers ela tem hoje 5 verticais de negócio. São verticais de negócio que têm por objetivo principal atender toda a esteira do mercado imobiliário. Né? Então a gente entende que na hora que uma empresa do nosso tamanho ele atende um cliente, ele precisa ter a capacidade de ajudá-lo em qualquer uma das etapas da esteira do mercado imobiliário. Então nós temos uma vertical de mercado
primário, que é o mercado voltado para os incorporadores, Sim. né? A gente o tem... lançamento, plantão. São os lançamentos, tal, são os lançamentos, plantões. Fazer andar mesmo. São os incorporadores, exatamente. Tapume, plantão e venda. Esse é o mercado primário. Tá bom. A gente tem também um atendimento, uma vertical dentro do mercado secundário, que é o mercado pulverizado, é o avulso, cujo proprietário é um CPF ou mesmo sendo um CNPJ, não é um incorporador. O prédio pronto já. O prédio pronto ou o mercado secundário. Ah, o mercado secundário. Tá bom. Né? O avulso, que a gente certo, chama. O avulso. Então, é um mercado que está muito mais na mão da pessoa física, mas também, se a gente for observar o mercado brasileiro como um todo, 75% do mercado de imóveis do Brasil é secundário. Né? Então, apesar da gente ver o vulto do mercado primário, né? Porque envolve mídia, lançamentos, jornal, marketing, televisão, exatamente. Tudo, no fundo, 75% do volume Entendi. de transações no mercado imobiliário, estamos falando de imóveis, né, compra e venda, acontece no mercado secundário. Tá. A gente tem uma outra vertical, que é uma vertical de locação, né? Então a gente sabe que esses comportamentos de mercado, eles são distintos, né? Por vezes você tem um mercado mais retraído na compra e venda e tem um mercado um pouco mais aquecido no mercado de locação. Um outro ponto importante também dessas duas verticais de mercado primário e mercado secundário é que o mercado primário ele tem muito mais sensibilidade ao macro, né? O cenário macro ele impacta demais na coragem, na capacidade e na credibilidade que o incorporador vê em fazer os seus lançamentos. Então você, num momento, de repente, de mercado um pouco mais inseguro, você acaba tendo, de repente, um mercado primário retraído, mas você pode ter um mercado secundário por isso aquecido. Duas. Exatamente. Você não fica só exposto ao primário, que tem muita volatilidade, tem alguma volatilidade maior do que o secundário. Exatamente. Tá, a gente pode dar um exemplo clássico, como uma crise agora que a gente viveu, onde nessa crise nós tivemos uma queda brusca, né, uma queda vertiginosa no número de lançamentos, porém o mercado secundário ele não sofreu da mesma forma, porque na crise as pessoas precisam, por vezes, fazer recurso, vender seus imóveis, mudar, de repente, de um apartamento maior para um menor, mudar, de repente, de uma cidade mais cara para uma cidade mais barata. O mercado então, pode esfriar um pouco, exatamente, mas não para completamente. Exatamente. Né? Então, a dinâmica do mercado secundário ela é muito diferente do mercado primário. Certo. E aí o mercado de locação, que era a terceira vertical que a gente ia começar a falar, ela tem também uma dinâmica diferente, porque no momento em que você tem um reaquecimento da economia, uma necessidade de novo das pessoas morarem e tal, elas podem, por um determinado momento, procurar a locação ao invés da compra e venda do imóvel, porque ela não tem recurso, ou ela está chegando num determinado local para um período da vida dela que não é um período que se faça necessária a compra, então ele vai para a locação, além de todo o mercado, que são os jovens entrando no mercado consumidor de imóvel, né? Entrando nessa pirâmide economicamente ativa, que hoje cada vez mais, né, se preocupa em não criar as raízes, né? Então a gente percebe hoje esse mercado muito mais focado para a locação do que para compra e venda de imóveis, muito mais no sentido de ter mobilidade, de ter a possibilidade de estar saindo de uma cidade para outra, de um bairro para outro, com mais facilidade do que efetivamente quando você compra. Então essa terceira tem um outro comportamento que não necessariamente acompanha o comportamento do mercado primário. Você faz a gestão da locação, então seria uma Nós fazemos a administração da locação. Eu acho isso muito importante, sabe, Cláudio, porque eu sou corretor também, né? Sou engenheiro, sou advogado, sou incorporador, gestor, mas também, pela minha carreira toda, eu vi o seguinte: imobiliários e corretores que dependem só da venda passam muito a volatilidade, né? É difícil sustentar tanto a imobiliária quanto a família do corretor ou da corretora com essa grande volatilidade. Então, eu sempre sugiro, e fica aqui a sugestão, de tanto imobiliárias como a de vocês, que é uma das maiores do Brasil aqui, quanto os próprios corretores, a terem uma carteirinha de locação para pagar as contas. Né? Que se garanta que as contas estão pagas com essa carteira, e daí, se está vendendo bem, ótimo, né? Consegue comprar um patrimônio, fazer mais investimentos. Se está ruim, ele fica ali, está com o guarda-chuva pronto, né? Eu achei interessante esse ponto de vocês. Eu acho que é tão importante quanto essa visão do empreendedor de ter a carteira como uma receita recorrente. Eu acho que é a possibilidade de você atender o cliente,
nas suas mais variadas necessidades. Entendi. Né? Tá Então, lá na imobiliária, você já ajuda ele. o que a gente costuma dizer é o seguinte, quando o cliente ele entra numa loja da Brasil Brokers ou quando ele entra em contato conosco através do site ou qualquer forma que a gente tenha de contato com o cliente, ele está procurando uma solução em imóvel. E a solução para ele pode ser vender, a solução para ele pode ser comprar ou a solução para ele pode ser alugar. Né? Então a gente precisa atendê-lo dentro de todas essas necessidades. Uma outra vertical que nós temos também que é muito importante, a gente falou aqui no início o quanto o mercado imobiliário é dependente e alavancado no crédito, é a nossa Crédito Morar, que é uma vertical de venda de crédito imobiliário pessoa física, né? Ou seja, o crédito... É uma outra sacada que vocês tiveram diferenciando um pouco do mercado aí, né? Na verdade, assim, essa vertical ela já existia, ela vendia crédito do HSBC. Quando o HSBC foi comprado pelo Bradesco, a gente então passou a vender crédito imobiliário do Bradesco, e é uma vertical que nós viemos... desde a nossa chegada, estruturando e montando ela de forma a que ela se tornasse efetivamente relevante, dado que o mercado imobiliário ele tem uma dependência muito grande no crédito. Então, aí, indo na linha de atender o cliente dentro da sua necessidade, na hora que ele vai comprar um imóvel, em 70% dos casos, ele vai buscar o crédito. Aí você pode atendê-lo também. Exatamente. Então, a gente tem uma precisa frase atendê-lo. de vocês que eu gosto muito, Brasil Brokers, do seu jeito. Né? Uma coisa, né? Porque isso, a pessoa vai alocar, vai comprar, precisa de crédito, essa tem que ser a nossa obstinação. A gente precisa efetivamente ter a capacidade de atender o cliente nas suas variadas necessidades. E a última vertical, né, das 5 mais relevantes que nós temos, é a nossa corporate, né, que é uma vertical que atende um segmento mais larga escala, né, grandes negócios imobiliários, grandes ativos, e também ela é interessante porque ela tem um comportamento diferente das outras verticais, porque, por exemplo, no momento desse de retomada, você observa os fundos, né, todos esses grandes ou compradores ou vendedores de ativos imobiliários se movimentando, já enxergando um novo ciclo. Né? Então eles se reposicionam, seja vendendo ativo mais antigo, comprando mais novo, seja saindo de uma determinada cidade, entrando numa outra, mas você vê um ciclo diferente do mercado primário e do mercado secundário, onde o comprador, na sua grande maioria das vezes, é a pessoa física. Né? Então a pessoa física tem uma curva dentro dessa retomada do mercado imobiliário diferente do grande investidor, né? Do grande comprador ou vendedor de ativos imobiliários. Então, dentro dessas 5 verticais, hoje, o que a gente tem de diferente do que a gente tinha no passado dentro da companhia, no passado, 80% do nosso negócio, 80% da nossa receita estava concentrada nesses dois primeiros... Sim, lançamentos de segundo e secundário. Exatamente, mercado secundário e mercado primário. Hoje, a gente tem uma pizza um pouco mais homogênea. Diversificou um pouco mais. Exatamente. A gente tem hoje 50% da nossa receita está no mercado primário e secundário, mas também já 50% da nossa receita está na locação, no crédito e no mercado corporativo. Excelente. Ele dá uma maneirada ali no teu fluxo de caixa, tanto faz se o mercado está muito alto ou baixo, você consegue ir passando no mar ali, Ricardo, né? na verdade o que a gente acredita é o seguinte, é que como esses ciclos eles são diferentes, na hora que você consegue uma homogeneidade melhor na estratégia da companhia, você consegue, no momento de crise, no momento de retração de uma dessas verticais, a outra vertical ela pode estar num contraponto. É isso aí. Excelente. No nosso papo também você comentou uma coisa que eu achei bacana. O imóvel é uma mudança relevante na vida da pessoa. E no teu site você tem isso, né? No teu site, além do site normal que todo mundo já conhece, tem ali momentos da vida da pessoa, né? A pessoa está casando, a pessoa está mudou de lugar, né? Exatamente. Comente um pouquinho para nós aí, Cláudia, dessa pegada. Porque o imóvel, como eu te adiantei, ele é um termômetro de uma mudança no status social da pessoa. Né? Então, ele vai efetivamente adquirir o imóvel quando ele casa, quando ele se separa, quando ele fica viúvo, quando ele ganha um filho, quando um filho sai de casa, quando ele vai para um lugar novo, quando ele sai de um lugar porque ele agora resolveu se aposentar e está indo para um lugar mais tranquilo. Então, todos esses movimentos, eles são efetivamente uma mudança
não só na questão da mudança física, né, dele estar indo para um apartamento novo, uma casa nova, um condomínio novo, mas necessariamente está acompanhando uma mudança na estrutura familiar daquela pessoa. Bem né? legal essa visão de marca, né, a vida, mesmo para o investidor também, né? A Não primeira tenha compra dúvida. do investidor, depois tenha a dúvida. segunda, então vai marcando ali. Não tenha dúvida. E o que você está achando de cada um desses setores, o residencial, o comercial, como é que está isso? Está voltando devagarinho? O Rio foi um mercado que impactou bastante, depois da crise da Olimpíada, né, e da o Rio Copa. O Rio de Janeiro, a dinâmica do mercado de São Paulo sempre foi o maior mercado do Brasil. Certo. Rio de Janeiro sempre foi o segundo maior mercado do Brasil. Nós vivemos um período na década de 80, onde o mercado imobiliário de São Paulo ele chegava a ser 6,5 vezes o mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Tá. Num determinado momento, naquele período lá de 2008, logo depois da crise, né? 2009, Sim. 2010, 11, 12, 13, o mercado do Rio de Janeiro ele teve um aquecimento maior do que o mercado de São Paulo. O mercado de São Paulo continuou crescendo, mas a curva de crescimento do mercado do Rio de Janeiro foi mais acentuada. E aí a gente chegou a ter, nesse período aí de 2010 a 2013, São Paulo ficou 3 vezes a 3,5 vezes o mercado do Rio de Janeiro. Poxa, ou seja, que o Rio já teve, o Rio historicamente tem um metro quadrado mais caro do Brasil, né? Isso é histórico do Brasil, mas né? que essa é uma particularidade da geografia da cidade. Sim, né? tá. Então, efetivamente, o mercado imobiliário do Rio chegou a ter um crescimento muito mais acelerado do que o mercado de São Paulo. Tá. E aí, infelizmente, por N Petróleo e situações, gás, tudo mais, o óleo e né? gás é um setor que impacta muito no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, quase 40% dos ocupantes de imóveis comerciais no Rio de Janeiro são do setor de óleo e gás. 80%? Não, 40%. 40%? Quase tá. 40%. É bastante, quase metade do mercado, né? Do setor de óleo e gás. Então, na hora que você tem uma crise nesse setor, impacta a vacância, impacta a procura, impacta investimento, impacta tudo. Sim. E aí, óbvio, a gente também teve a conjuntura nacional, né, a crise que o país todo passou, mas essa particularidade do Rio de Janeiro estar muito concentrado na indústria de óleo e gás fez com que a gente sofresse mais do que outros. Mas daí entra a sua estratégia e está em 8 estados, né, Cláudio? A diversificação. Como é que se sentiu essa mudança no Brasil todo aí? Claro, o Rio acho que foi o que mais sofreu, né? São Paulo talvez o que menos sofreu, não sei se foi assim para você também. E os outros estados, como é que você... Não, acho que todos os estados sofreram. A crise nacional, ela realmente impactou o mercado imobiliário como um todo. Né? O Brasil todo sofreu queda de lançamento, retração de preço, retração na velocidade de venda de unidades. Sim. Então, isso eu posso te dizer que foi geral. Tá. A diferença é, obviamente, o tempo de retomada de cada estado, que é diferente. Né? O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo tem uma economia pujante. Né? Sim, diversificada, né? É diversificado, não está alavancado em uma determinada indústria. Tem uma resiliência, então, muito maior, porque no retorno da economia, olhando o cenário macro, né? Como você falou, redução da taxa de juros, uma melhoria na confiança efetivamente geral, o desemprego parou de crescer, não é que a gente retomou o emprego, né? Mas o fato... Parou de piorar exatamente, e começou a inverter a curva, né? Exatamente, já dá um alento, né? Que já é uma boa notícia. Então, isso faz com que algumas economias comecem a retomar. Sim. E a de São Paulo foi a primeira, né? Então, certo. O mercado imobiliário, já no final do ano passado, 2017, ele já retomou. Óbvio que não nos patamares nem de preço, nem de velocidade de venda, nem de quantidade de lançamento do que a gente já tinha no passado. Sim. Mas é uma sinalização de retomada, tem inúmeras sinalizações de que o mercado realmente, em 2018, ele retomou. Tiveram alguns percalços, né, principalmente na cidade de São Paulo, com aquele problema da lei do protocolo, do direito de protocolo. Sim. Fez com que alguns projetos atrasassem. Senão, muito provavelmente, a gente já teria um ano de 2018 melhor ainda do que a gente está tendo na cidade de São Paulo. E o Rio de Janeiro a gente começa a ver também já numa retomada, uma retomada natural. Também o setor de óleo e gás volta a ter uma retomada, né? O barril do petróleo, que é uma commodity, então a gente não tem ascendência, né? sobre essa equação toda, começa a ter uma melhora
com isso o pré-sal passa a ser de novo atrativo, as empresas voltam a investir e aí o mercado do Rio acredito que vai também acompanhar um pouco dessa dinâmica. Legal. As incorporadoras, elas estão de olho agora no mercado do Minha Casa Minha Vida, né? Estão vendo que o mercado de alto luxo e médio não tem tanta demanda ainda, né? Mas o Minha Casa Minha Vida, pelos grandes benefícios que tem, dos juros mais baixos, da ajuda do governo ali, né? Com parte às vezes uma parte do dinheiro, às vezes também eles têm uma ajuda com relação à ATR, que não é uma correção, né? A ATR está zerada, então Exatamente. A pessoa tem grande vantagem de não pagar a inflação, né? No longo prazo é excelente negócio. Então Exatamente. quem puder comprar uma Minha Casa Minha Vida, compre, porque não tem outro negócio parecido nos imóveis. Né? Exatamente. E como você está vendo vocês vendem também Minha Casa Minha Vida? Sim, estão nesse mercado? Estão animados? Como é que está? O mercado do Minha Casa Minha Vida foi um mercado que passou meio que ao largo de toda essa crise. Sim. Né? Seja porque a demanda é estúpida, né? O déficit habitacional enorme, no Brasil né? 6 é milhões, enorme. mais ou menos, é São isso? 8 milhões. 8 milhões, 8 milhões tá. aproximadamente. Tá. Mas, de qualquer forma, assim, esse foi um setor que passou mais ao largo de toda essa crise, Sim. porque não sofreu, né, as mudanças de regra de financiamento, de regra de taxa, de regra de subsídio. Então, por isso, mesmo essa camada da população tendo sofrido também com desemprego, com perda de renda e tal, mas como essa demanda é muito maior do que a oferta, o mercado Minha Casa Minha Vida ele continuou caminhando mesmo durante a crise. O que a gente, óbvio, observa é que esse é um programa muito importante, né? Então a gente espera que o novo governo continue incentivando esse programa, né? Moradia é uma necessidade básica, né? A gente sabe quantas pessoas no nosso país moram em condições desumanas, né? E de forma até ilegal e irregular, e a consequência disso são outras questões, inclusive relativas à violência. Então a gente entende que esse é um programa que precisa ser mantido, precisa ser, inclusive, incentivado ainda mais, porque a gente vive num país muito grande, com déficit enorme, pessoas que carecem de habitação. Entendi. Só um pouquinho, Matheus, estão precisando alguma coisa ou não? Tudo certo? Tá. Com relação a Minha Casa Minha Vida é isso, eu acho que tem bem interessante, isso realmente mudou o país, né? Totalmente. Está mudando, precisamos de muito mais, né? Totalmente. Eu acho que houve uma grande coordenação da CEBIC, do Sinduscom, da ADM, todo mundo foi junto, sentou na mesa, as incorporadoras, junto com o governo, junto com os reguladores, junto com o pessoal dos cartórios, para fazer um programa que realmente atenda a ponta final, e não só um lado. E esse equilíbrio em relação a tudo isso, que ajudou que o programa fosse um sucesso. E a gente espera que agora que está num bom caminho, que continue. E as grandes incorporadoras entrando mais ainda, a produção vai aumentar mais, e isso vai corrigir esse problema endêmico que tem nas nossas cidades, né? As periferias serem uma coisa muito feia, e realmente a dignidade do ser humano começa com o seu endereço. Exatamente. Né? Ali começa a pessoa se sentir bem e daí para produzir, né? Então acho que isso é um grande caminho mesmo. E na nossa visão, o que acontece é o seguinte, o mercado imobiliário, ele é um mercado que ele incentiva e precisa incentivar a formalidade, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele possibilita você tirar pessoas de áreas onde eles estão de forma irregular, informal, e trazer para a formalidade. Está vulnerável, né? Onde eles estão está vulnerável. Não tenha dúvida. Muito bacana. Não tenha dúvida. E nessas vendas todas, Cláudio, um dos problemas grandes que tem no mercado são as devoluções, né? Você comentou um pouquinho, você está bem embrenhado nesse problema do mercado. Qual é o tamanho do problema? Onde é que nós estamos indo? Qual é a solução? Pela visão tua da ADM aí, como é que vocês estão vendo? Acho interessante ressaltar duas coisas aqui, Ricardo. Uma, você falou aí do Minha Casa Minha Vida, e o Minha Casa Minha Vida, ele nasceu no Rio de Janeiro, nasceu no Sinduscom, né? Então foi uma iniciativa do nosso antigo presidente do Sinduscom, Roberto Kaufmann, que tinha um conhecimento muito grande dessa área de habitação social, e ele já na época dos primeiros governos lá atrás que incentivaram esse programa, ele foi um batalhador por essa iniciativa. E só também pegando um gancho aí do Mercado Rio de Janeiro, do Sinduscom, da ADM, só queria deixar aqui uma mensagem que a gente, infelizmente, ontem a gente perdeu uma pessoa muito importante para o mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Veio a falecer o Rogério Jonas Hilberstein, que era o
o vice-presidente da Cirela, RJZ Cirela. Então a marca dele está eternizada no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Um grande entusiasta do mercado, um grande entusiasta da cidade do Rio de Janeiro, fez projetos icônicos, que são projetos hoje referência, são endereços hoje conhecidos da cidade do Rio de Janeiro, marca de toda o empreendedorismo, toda a coragem que ele teve em fazer realmente projetos relevantes e diferenciados. E aí eu cito ele porque também foi uma pessoa que, desde o início, quando nós começamos a trabalhar o assunto do distrato dentro da ADEME no Rio de Janeiro, certo. E a gente já vem falando sobre isso há muitos anos, foi uma pessoa também que incentivou muito esse trabalho, dado a insegurança jurídica que acontece quando, infelizmente, a gente não tem esse tema resolvido e na nossa visão, isso tem que ser uma pauta urgente do próximo governo, né? O Congresso precisa efetivamente determinar uma regra bem clara para isso. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um evento no STJ lá em Brasília e nesse evento nós, junto com um banco de investimentos, nós fizemos uma pesquisa em 10 países e o Brasil, né? Então foram 11 países no total e o Brasil é o único país que existe essa figura que devolve o dinheiro, não né? existe. Mas explicando para quem não conhece um pouquinho, qual é o problema em si? A pessoa vem na planta e durante a construção ele desiste da compra e a construtora tem que devolver uma parte do dinheiro ou todo o dinheiro. Essa que é a discussão. Quanto devolve, quando devolve, se devolve. Essa é a discussão? Eu acho que são algumas discussões, né, Ricardo? Esse é um assunto bastante complexo, mas efetivamente, para tentar resumir e ajudar a todos vocês aí que estão assistindo, o que acontece hoje primeiro, os empreendimentos eles são construídos através de SPEs, sociedades de fundos de propósito específico. Então essas SPEs elas têm o seu caixa. Então essas SPEs, no momento que elas vendem os seus imóveis, esses imóveis, então o pagamento desses imóveis entra para o caixa da SPE. Então no momento que um cliente, um grupo de clientes, toma uma decisão de interromper o pagamento, ir à justiça, solicitar o distrato e a justiça então determina que esse distrato seja efetuado e seja feito o pagamento do valor que ele gastou à vista, o que acontece? O caixa dessa SPE acaba sendo descalçado. Consequentemente, no nosso entender, o que você acaba fazendo a justiça de poucos prejudicando a grande maioria, né? Porque na hora que essa SPE ela fica com o caixa descalçado por conta do valor que foi devolvido, pode ser que a obra atrase, pode ser que a obra, inclusive, seja interrompida até que esse caixa seja reposto. Impacta os outros investidores. Não tenha dúvida. Se vai devolver para um ou outro que está querendo desistir do negócio, impacta todo mundo. Esse é um problema de desequilíbrio legal, né? A gente já viu isso na lei de locações, no passado longínquo, onde a inflação era muito alta, veio o governo e proibiu de corrigir pela inflação. E aí você causava um desequilíbrio nos contratos. Aí acabou os imóveis para locação, que os proprietários tiraram do mercado. Houve esse desequilíbrio quando a garantia hipotecária dos bancos não funcionava. E os bancos pararam de emprestar dinheiro. Porque e aí veio a alienação fiduciária. Aí veio como remédio. Aí teve isso na lei trabalhista, eles protegiam demais os trabalhadores e agora houve uma reforma que tenta equilibrar um pouco melhor. Que está muito melhor sob o ponto de vista do equilíbrio. Tem que proteger não só o trabalhador, tem que proteger o trabalhador, claro, ele é o hipossuficiente, mas é o empresário que vai gerar esse emprego. Sem empresário, não tem trabalhador, né? Então tem que proteger o empresário também, de qualquer excesso também do outro lado, tem que ter um equilíbrio. E no livro a gente fala aqui do direito imobiliário, tem várias leis que a gente faz um resumo de cada uma delas, e essa da devolução é exatamente isso. O judiciário teria que entender, né, que em vez de ajudar essa pessoa que desistiu, que parece uma boa, né, ajudar o coitadinho que desistiu, mas impacta tão grande no mercado que as incorporadoras param de lançar ou diminuem os lançamentos, o que é ruim para todo mundo. Gera uma insegurança, gera a retração do investimento, gera a retração da geração de emprego. Né? Então, no final do dia, o que a gente entende como base de sustentação dessa conversa é, primeiro, a gente precisa diferenciar o comprador do investidor. Isso é bacana, então, a sua visão também. Na nossa visão, e aí eu estou falando aqui também pela associação, no momento que você diferencia o investidor do comprador final, aí a gente pode colocar o comprador final numa situação até de hipossuficiente. Mais protegido um pouco. Mas acho que a gente precisa efetivamente enxergar que o investidor, como em qualquer investimento, ele tem que saber dos riscos. Né? Então, na hora que você tem um consumidor comprando imóveis comerciais, que na nossa visão
necessariamente ele está fazendo investimento. Certo. Pode estar fazendo um investimento para comprar aquele imóvel comercial para vender, para alugar, ou mesmo para montar o seu negócio. Então é um investimento no negócio dele. Tá. Então, na nossa visão, esse cliente, ele não deveria, em hipótese alguma, ser visto como hipossuficiente. Claro. O cliente tomador final, que é aquele cliente que está comprando a unidade para morar... A primeira casa, eventualmente, né? A pode ser terceira a primeira, casa a pessoa já conhece o mercado. Na primeira casa, aquele incauto ali, que está começando agora, né? Para não levar um tombo logo de cara, né? Mesmo que ele esteja comprando a segunda moradia dele, mas tendo vendido a primeira, Tá. na nossa visão, o que é importante aí também nesse caso? Que exista uma necessidade dele comprovar a necessidade do distrato. Então, na nossa visão é o seguinte, da mesma forma que você vai buscar um crédito, você precisa comprovar sua capacidade de pagamento para obter aquele crédito. Quando você vai solicitar um distrato, você precisa comprovar a sua capacidade de não pagamento daquele compromisso que você assumiu quando você assinou um contrato, que é preciso lembrar, ele é irrevogável e irretratável. Sim, a princípio Então, não teria que devolver nada, obviamente, como é em todos os países. Nos outros Se países... for devolver alguma coisa, também tinha que ser depois da obra pronta, né, Cláudio? Então, Porque nos a outros- obra não está pronta, eles vão devolver o dinheiro como, né? Nos outros países, a solução ela é muito simples. Nos outros países, como é que acontece? É óbvio que a pessoa pode ter um problema na vida dela, ou pode, inclusive, não querer mais seguir naquele imóvel. Como é que funciona nos outros países? Esse imóvel, então, ele é entregue para a incorporadora, Tá. a incorporadora coloca esse imóvel novamente à venda, Certo. e no momento que esse imóvel ele for à venda, o cliente original recebe o valor que ele pagou. Da mesma forma que ele pagou, né? Da Mais ou mesma menos, forma ali. que ele pagou, esse imóvel se levar meses ou anos para ser revendido, que é uma situação do mercado, não é uma situação específica daquele empreendimento ou não, mas no momento que esse imóvel for novamente vendido, o cliente vai receber. Se esse imóvel for revendido por um valor acima daquilo que ele pagou, ele recebe todo o dinheiro que ele gastou. Certo. Se esse imóvel for revendido por um valor abaixo, ele vai ter uma penalidade. Mas aí você cria um equilíbrio, você não Eu achei muito descalça o elegante caixa. essa solução, achei elegantíssima, porque põe ele no risco. Ele quer desistir, entra no risco comigo, né? Com a incorporadora. Porque não é possível que ele queira sair ileso disso tudo e botar todos os outros investidores Em no risco. risco. E assim fica todo mundo equilibrado. Se vender rápido, o mercado estiver bom, ele tem a solução rápida. Se demorar mais, tem que esperar, né? Que desistiu do negócio, tem que pensar antes de entrar. Entrou. Então, tomara que se consiga evoluir isso e que os nossos reguladores, né, e legisladores entendam que esse é um problema muito grave para o setor e consigam realmente andar com isso para frente, né? Qual é o nosso papel? Acho que isso é importante, né? Qual é o nosso papel como entidade, né? Seja a DEME, CEBIC, a própria Abrainc, Sinduscom. Nosso papel como entidade é de levar essa realidade do Isso. setor Como para- fizeram com Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Daí, na hora que todo mundo for ouvido, né? Tem um Exatamente. lado do hipossuficiente, tem um lado da incorporadora, tem um lado do outro investidor, não tem nada a ver com essa relação que está sendo quebrada, e assim se resolve. Então, acho que está num caminho legal isso. E mudando um pouquinho agora, nas tecnologias novas, né, Cláudio? Tem muita coisa nova acontecendo aí, os sites, aplicativos de vendas, né? Vocês veem isso como uma ajuda ou veem isso como uma concorrência? Não, eu acho que a realidade hoje, não só do nosso mercado, mas de todos os setores, é uma realidade muito mais online do que offline. Ajuda, né? Vem para ajudar, é uma ferramenta que vai juntando, vai encurtando os caminhos. Na verdade, o consumidor hoje ele está muito mais online. As necessidades hoje elas são atendidas muito mais de forma online. Então, o que a gente acredita hoje é que o mercado imobiliário ele tem uma oportunidade muito grande de melhorar a experiência do cliente, melhorar toda essa trajetória que ele tem para compra, para venda, para locação, para obtenção do crédito com as novas tecnologias. Com certeza vem para ajudar. Legal. E agora, indo para a última parte, indo para a conclusão, é uma ação, né? Vocês têm uma empresa na Bolsa de Valores, uma ação, ele comentou rapidamente aquele dia, tem uma diferença entre a ação da imobiliária, como são vocês, da ação das incorporadoras, que tem bastante, e dos fundos hoje, que são centenas, né? Como que é a diferença para o investidor que está vendo a gente, como é que ele vai investir num ou no outro? Qual é a opção? Então, assim, o que acontece hoje é se o investidor do mercado de ações toma a decisão
de repente, de fazer um investimento acreditando na retomada do mercado imobiliário, na retomada da economia, na retomada do Brasil, ele tem algumas formas de fazer esse investimento. Ele pode investir através de fundos imobiliários, através de ações de incorporadoras e através de ações de imobiliárias. Acho que a grande diferença é que na hora que você faz o investimento no fundo imobiliário, você está captando ou não, né, uma retomada especificamente naquele projeto que você comprou o fundo, né? O fundo ele tem projetos dentro daquele fundo, normalmente projetos comerciais. Se você acredita que vai haver uma retomada tanto na ocupação quanto no valor da alocação daquele projeto, esse pode ser um bom caminho para você comprar então ações de cotas, na verdade, de fundo imobiliário. O outro caminho é comprar ações de incorporadoras, né? As incorporadoras, nós sabemos que tem um ciclo longo, né? Muitas incorporadoras compraram terrenos ainda em épocas onde o mercado estava em outro valor de preço de venda, e durante esse período a gente teve uma queda no preço de venda, não houve a mesma queda no custo de construção, então nós ainda vamos observar algumas incorporadoras entregando projetos ou lançando projetos sem a mesma rentabilidade que ela se propunha no passado. Então vai haver ainda um ciclo longo, né, um ciclo de médio prazo, para que essas incorporadoras voltem a entregar projetos numa rentabilidade que já foi o resultado aí do passado. E essa terceira opção, que são as imobiliárias, no caso a Brasil Brokers também, né, nós temos outra imobiliária com capital aberto, existe a diferença que a imobiliária ela não tem esse passivo do terreno comprado ou dos imóveis que precisam ser lançados com rentabilidade menor. Então, no nosso entender, a imobiliária ela tem uma capacidade de capturar essa retomada do mercado, essa retomada na velocidade de vendas, no volume de vendas, de uma forma mais rápida do que o incorporador. São três opções diferentes, para perfis diferentes, mas que eu acho que é importante que as pessoas entendam a diferença entre essas três formas de você investir no mercado de ações, captando aí a melhora do mercado imobiliário, que com certeza vai acontecer. Também espero isso. Já tivemos informações que nos mercados que já abriram antes de nós aqui, está subindo os nossos valores em bolsa, o real está valorizando. E a gente vê então no resumo dessas três opções que fundo imobiliário basicamente é para renda, né? E as ações para valorização de longo prazo são as incorporadoras, e as que podem captar mais rápido algum resultado são das imobiliárias, que já vende, já recebe e a coisa já entra no caixa. Né? Muito bem. Então, Cláudio, estamos concluindo aqui. De tudo que nós conversamos hoje, qual é o resumo, assim, para deixar uma mensagem para o nosso investidora, assim? Uma coisa só. Eu acho que é o seguinte, a gente passou já por um processo de eleição, o resultado está aí, então a gente precisa agora arregaçar as mangas, olhar para frente, voltar ao Brasil que a gente precisa com emprego, com geração de renda, com capacidade de investimentos. Nosso país hoje é carente de investimentos, então eu acredito fielmente que a gente vai viver um novo momento, e o mercado imobiliário ele sempre foi a locomotiva de transformação do Brasil. Então eu acredito que o mercado imobiliário vai viver um novo momento de crescimento a partir de agora. É excelente esse ponto final. O meu ponto final é a frase que resume o livro aqui, inclusive está aqui na contracapa, que as pessoas e os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam. E se bem administrados, gerando lucro, patrimônio e renda por gerações, né? Que o imóvel tem essa peculiaridade, né? Se cuidar bem, administrar bem, passam gerações lá com essa renda, né? Não tenha dúvida. Muito bom. Eu vou quer deixar algum contato da empresa, o site da empresa, alguma coisa assim? Temos o site www.brasilbrokers.com.br. As informações de RI também estão lá, informações públicas, né? São informações importantes. Tá. Convido vocês também a navegar no nosso site para poder conhecer um pouco muito bom o site, de todas vale essas verticais. E agradecer de novo, Ricardo, você pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do mercado, um pouquinho da Brasil Brokers e criar essa onda positiva que eu acho que com certeza a gente vai viver a partir do... Foi muito esclarecedor, acho que foi uma ótima conversa logo no começo desse novo ciclo que vai estar acontecendo agora com essa mudança das eleições, né? E vou deixar aqui meus contatos também, ricardo.rosa.reis@gmail.com, nas redes sociais todas é Ricardo Rosa Reis. Nosso próximo entrevistado no dia 12 de novembro vai ser o Alexandre Frankel, que é o CEO da Vitacom.
Eu te agradeço imensamente esse ótimo papo que tivemos aqui hoje, Cláudio. Obrigado, muito Ricardo. bem-vindo, espero que volte mais vezes aqui. Obrigado, viu? obrigado pelo convite. Um grande abraço. Obrigado a você também, telespectador, que voltemos aí, daqui a 2 semanas estamos de volta, tá? Tenha uma ótima semana e um bom final de ano aí com essa nova geração aí de valor que venha com esse novo gestor aí do país, tá? Muito obrigado.